Existem aqueles jogadores que constroem carreiras longevas atuando por clubes e são regulares a cada temporada. E há também aqueles atletas que, quando colocam a camisa do seu país, simplesmente se transformam. O Paolo Rossi foi um caso desse. O Mundial de 1982 foi o palco da consagração da sua carreira e onde ele colocou seu nome na história do futebol, como um personagem memorável que, além de muitos gols, ficou marcado por suspensões e polêmicas. Portanto, hoje a história é dele, Paolo Rossi. Paolo Rossi nasceu no dia 23 de setembro de 1956, em Prato, na Itália. Diferentemente da maioria dos jogadores, o início de carreira dele foi bastante frustrante e ele pouco jogou em seus primeiros anos como profissional. Acabou que machucou várias vezes de forma grave o joelho. Então ele entrou nas divisões de base da Juventus com 15 anos e subiu para o profissional na temporada de 72-73, porém nem chegou a ganhar oportunidades. O mesmo aconteceu na temporada de 73 e 74. A Juventus acabou sendo vice-campeã italiana naquela temporada. Na temporada de 1974 e 1975, a ausência de oportunidades fez com que o atacante deixasse a Juve para um empréstimo, onde poderia ganhar experiência e, quem sabe, triunfar depois na Vecchia Signora. Então, o Paolo Rossi acabou sendo negociado com o Como, também da Itália. Disputou a primeira divisão com o clube na temporada de 75-76 e, numa equipe mediana, terminou em 15º lugar na Série A do campeonato italiano e ainda assim não teve tantas chances de demonstrar o seu talento. No Como jogou 7 partidas e não chegou a ir às redes. Foi no Lanerossi Vicenza que o Paolo Rossi começou de fato a sua carreira e ajudou muito seu clube a vencer a Série B italiana daquele ano. Além disso, ele foi o goleador máximo da competição com 21 gols e o melhor jogador do time, sendo decisivo na conquista e principalmente, óbvio, no acesso à primeira divisão. Esse foi o primeiro título como profissional do italiano e, além disso, ele foi uma figura muito importante. Jogar bem na Série B e ser o artilheiro da competição levou o Paolo Rossi à seleção principal da Itália. Há um ano do Mundial, foi convocado pela primeira vez para um amistoso contra a Bélgica, no qual esteve em campo os 90 minutos. Os italianos venceram por 1-0 aquela partida. Na temporada de 1977-1978, o centroavante permaneceu no Lanerossi Vicenza e seguiu jogando muita bola. Foi mais uma vez um dos principais nomes do time que fez uma ótima e surpreendente campanha, agora na primeira divisão da Itália. O time do Paolo Rossi foi o vice-campeão daquela edição, apenas 5 pontos atrás da Juventus. O atacante voltou a ser o artilheiro do campeonato, agora da divisão principal. Ele anotou 24 tentos, estava jogando muita bola. E em pouco tempo ele explodiu e se tornou uma sensação para os italianos, numa ascensão meteórica, tanto que já foi convocado para o Mundial de 1978 na Argentina. Sendo assim, um jogador que, apesar de jovem, vivia um grande momento na carreira e sempre teve muita identificação com a esquadra azzurra, foi convocado para a sua primeira Copa. Já foi titular da seleção e fez uma excelente competição, marcou 3 gols e deu uma assistência nos 7 jogos do torneio. A Itália terminou aquela Copa em 4º lugar, pois perdeu do Brasil na disputa do 3º lugar por 2-1. Depois do Mundial, o Paolo Rossi seguiu sua trajetória no Vicenza. O clube não conseguiu repetir o mesmo desempenho dos anos anteriores e terminou numa modesta 14ª colocação no Calcio, e não almejou conquistas ou até mesmo vagas para competições europeias, uma vez que até disputou a Copa da UEFA, mas não foi longe. Quando a temporada chegou ao fim, se transferiu para o Perugia, clube também da Itália. No novo time, o Paolo Rossi surgiu como uma promessa em ascensão e seguiu jogando bem na Série A. Seu clube terminou em 10º lugar, porém o atacante se destacou mais uma vez e terminou em 3º lugar na lista de artilheiros, com 13 gols, só 3 abaixo do primeiro colocado. Essa temporada foi a única do Rossi no Perugia, e ele disputou com a camisa do clube 41 jogos e marcou 16 gols.
Depois dessa única temporada no clube do Perugia, o Paulo Rossi voltou ao Lanerossi Vicenza na temporada de 80 e 81. O time havia sido rebaixado para a segunda divisão em 79 e 80, então ele disputou o torneio, e o Lanerossi jogou mal, terminando em 18º lugar. Mas o que marcou de fato a temporada foi o escândalo de manipulação de resultados, chamado Totoneiro, onde 48 atletas de 7 clubes foram severamente punidos, e o Paulo Rossi simplesmente ele foi banido de jogar futebol por 2 anos num primeiro momento, uma suspensão muito grave. Depois disso, ele deixou o Vicenza e voltou a jogar na Juventus de Turim. Pelo clube, onde de fato despontou para o futebol, foram 107 jogos, 66 gols marcados, além de um título conquistado. Em meio à suspensão, ainda assim foi contratado pela Vecchia Signora. Um dos seus acusadores no processo depois admitiu que as provas contra o jogador foram forjadas. Ele então perdeu quase toda a temporada por conta disso, porém ele não deixou de treinar em nenhum momento, e apenas há um mês do Mundial foi liberado para voltar a atuar. Sua convocação gerou dúvida por conta da sua falta de ritmo, mas um jogador da qualidade do Paulo Rossi não deveria ficar de fora e nem poderia. Pois esse praticamente um mês da maior competição de futebol do universo consagrou e colocou o nome dele na história. A Itália passou da primeira fase de grupos aos troncos e barrancos, empatando os 3 jogos e somando apenas 3 pontos. Já foi o suficiente para colocar a seleção do Rossi no triangular final na época. Brasil e Argentina seriam suas adversárias. E daí para frente o atacante simplesmente só não fez chover. Ele marcou um hat-trick no Brasil, na emblemática vitória italiana por 3-2, que foi conhecida como a tragédia do Sarriá para os brasileiros, é claro. Na semifinal contra os poloneses, mais 2 gols na vitória por 2-0, garantindo assim a classificação para a final. Já na decisão, a Itália teve pela frente a tradicional Alemanha e venceu aquela final por 3-1. Um dos gols foi marcado pelo Paulo Rossi, que não poderia passar em branco, e ele foi o artilheiro daquela edição, com 6 gols marcados. Foi eleito o melhor jogador depois de ter feito esse mata-mata absurdo. A France Football ainda concedeu a bola de ouro daquele ano de 1982. Grandes atuações e um grande troféu que consagrou a carreira desse atacante e que com certeza acabou virando um herói nacional italiano. Ele agradeceu ao treinador Enzo Bearzot. Bearzot demonstrou confiança em mim durante um período particularmente difícil da minha vida, algo pelo qual serei sempre grato. Ele me ajudou a encontrar o caminho do gol depois de 2 anos fora do futebol e a gostar de jogar novamente e achar meu foco e minha autoconfiança. Com a moral elevada pelo título mundial, seguiu jogando muita bola pela Juve. O time de Turim disputou a UEFA Champions League e chegou na decisão, porém acabou perdendo do Hamburgo da Alemanha pelo placar de 1-0 e amargou esse vice. O Paulo Rossi, vivendo um ótimo momento na carreira, foi o artilheiro do torneio com 6 gols marcados. No campeonato italiano, o time também terminou em 2º lugar. Mas nessa temporada, a Juventus venceu a Copa da Itália. Depois de perder a ida por 2-0 do Hellas Verona, a Juve reverteu o placar e fez 3-0 em casa. O Paulo Rossi marcou um dos gols, mas Michael Platini foi quem decidiu aquela final e deu o título à Juve. O italiano foi a campo em 34 jogos e balançou as redes 16 vezes. Já na temporada de 1983 e 1984, o Paulo Rossi conseguiu uma almejada consistência na sua carreira e seguiu sendo um dos principais nomes da Juventus. Ele ajudou muito seu time a vencer o grande Scudetto, ou seja, o campeonato italiano. Com 2 pontos a mais que a Roma, ganhou aquele título inédito e mais cobiçado do futebol na terra da bota. Além disso, ele ganhou com seu clube também a Recopa Europeia, vencendo o Porto pelo placar de 2-1, mais 2 títulos para a conta do jogador. Na temporada seguinte, a Juventus venceu a Supercopa da UEFA ao bater o Liverpool pelo placar de 2-0. O time italiano ganhou aquela final de jogo único e garantiu mais esse troféu para sua galeria. Mas não foi só isso, o atacante ainda foi importante demais para a conquista da Juve do maior torneio de clubes do planeta, a UEFA Champions League.
Nessa edição, os italianos derrotaram mais uma vez o mesmo Liverpool. Dessa vez foi 1-0 o placar e o time bianconeri ganhou a sua primeira Liga dos Campeões. Esse jogo ficou marcado pela tragédia de Heysel, onde torcedores da Juventus foram agredidos dentro do estádio por torcedores do Liverpool, gerando 39 mortes e incontáveis feridos, algo que gerou uma punição posterior para as equipes inglesas. O Paulo Rossi esteve em campo por 89 minutos naquela decisão, e essa foi inclusive a sua última partida defendendo a Juve, pois ele acabou se transferindo ao Milan quando a temporada chegou ao fim. No clube, ele somou 165 jogos, marcou 41 gols e ganhou 5 títulos. Deixou os bianconeri para, aos 30 anos, jogar com a camisa do rival, do Milan. Pelo Rossoneri, o desempenho do atacante caiu em adaptação ao novo clube. O time se reconstruía após 2 rebaixamentos recentes, e a contratação do Rossi foi uma aposta do magnata Silvio Berlusconi, que acabou se mostrando não ser acertada. E o jogador então deixou o Milan no final da temporada, que ficou em 6º lugar no campeonato italiano e fez campanhas modestas. Ele totalizou 24 jogos e marcou 3 gols pelo rubro-negro de Milão. A má fase não impediu que um jogador do peso do Paulo Rossi fosse convocado para o Mundial de 1986. Ele foi reserva da esquadra azurra e nem saiu do banco durante o torneio. De lá, ele viu seus companheiros chegarem até a fase de quartas de final, quando perderam da França de 2-0 e deram adeus àquele Mundial no México. Depois disso, Paulo Rossi não voltou mais a ser chamado para a Seleção, onde ele disputou 48 jogos, marcou 20 gols e ganhou um título, a enorme Copa do Mundo. Depois da Copa, o Paulo Rossi seguiu sua carreira no Hellas Verona, clube também da Itália. E com problemas no joelho, o jogador não rendeu aquilo que se esperava dele e não foi titular durante a temporada. Porém, ele foi bem participativo numa campanha muito boa do Hellas, que terminou em 4º lugar, com apenas 6 pontos atrás do campeão, do Napoli. Quando essa temporada acabou, o atacante resolveu então deixar a equipe e encerrar a sua carreira profissional. No Hellas Verona, somou 20 jogos e marcou 4 gols. Atuando por clubes, o Paulo Rossi disputou 364 jogos, marcou 146 gols e ganhou 6 títulos. Em 9 de dezembro de 2020, o Paulo Rossi sofreu um mal súbito, segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport. E há pouco tempo desse fato, ele havia descoberto que tinha um câncer de pulmão, e a causa de seu falecimento foi relacionada a essa doença. Como você pode ver, o Paulo Rossi foi um atacante de excelente posicionamento, faro de gols e uma capacidade incrível de ser decisivo. Carrasco do Brasil na Copa de 1982 ficou marcado e é ídolo dos italianos. Tem o nome no hall dos imortais por tudo aquilo que fez no futebol, como um dos personagens mais emblemáticos dos anos 80. Esse, portanto, foi o grande Paulo Rossi. A você que assistiu até aqui, só tenho que te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos. Semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!